Olá, bem-vindos ao Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que dá até um arrepio na advocacia. Uma palavra quase proibida: vendas. Pois é, aquela coisa que parece tão distante, tão comercial para a nobreza da profissão. A pergunta por si só já parece uma provocação, não é? Mas calma, a análise do André Medeiros, da Advoco Brasil, nos chama para um raciocínio muito, mas muito inteligente. E se a gente despisse a palavra vender de todo o preconceito e começasse a enxergar que no fim do dia ela descreve exatamente o que os advogados mais brilhantes já fazem? Olha, essa frase do Neil Rackham, o criador do spin selling, é um soco no estômago do vendedor tradicional. O que ele está dizendo, nas entrelinhas, é que aquele modelo do vendedor chato, insistente, simplesmente não funciona para serviços complexos. Aliás, para a advocacia, é um tiro no pé. Ok, então se o jeito antigo de vender não serve, o que a gente faz? A grande sacada é trocar uma palavra. E se, em vez de vender, o advogado assumisse a posição de diagnosticar? Muda tudo. A postura muda, a conversa muda e o principal, a percepção de valor do cliente vai lá para cima. E é exatamente aqui que o método SPIN entra em campo. E a beleza da coisa toda é que isso não é um roteiro engessado. Pelo contrário, é uma estrutura de pensamento, uma ferramenta de investigação. Quase que parece que foi feito sob medida para a mente analítica de um advogado. Menos empurra, mais construção de raciocínio. Certo. Então vamos dar uma olhada no motor dessa máquina. O coração do método SPIN são 4 tipos de pergunta. E o André Medeiros, no artigo dele, fez um trabalho fantástico de traduzir essa estrutura para o nosso mundo, o mundo da advocacia. Esse quadro aqui é o mapa da mina. Pensa nele como um guia. Cada etapa se apoia na anterior e a conversa flui de um jeito tão lógico, tão natural, que no final a solução jurídica não é algo que o advogado oferece. Ela se torna a conclusão óbvia para o próprio cliente. O ponto de partida são as perguntas de situação. A missão aqui é bem simples: coletar os fatos. É entender o cenário, mapear a situação sem fazer nenhum julgamento. É basicamente a fase de instrução do caso, mas numa conversa. Com o cenário desenhado, a gente avança para as perguntas de problema. É a hora de investigar onde é que o calo aperta. Qual é a dificuldade? Muitas vezes o cliente sente um incômodo, mas não sabe dar nome. É aqui que essa dor se torna clara e explícita. E agora vem o pulo do gato, as perguntas de implicação. É nesse momento que um problema, que talvez parecesse pequeno, se revela um risco gigantesco para o negócio do cliente. O advogado não precisa dizer "isso é grave". Ele faz perguntas que levam o próprio cliente a entender o tamanho do prejuízo de ficar parado. A urgência vem de dentro, não de fora. Para fechar o ciclo, vêm as perguntas de necessidade de solução. A genialidade aqui é total. Em vez de o advogado dizer "minha solução é ótima", ele faz o cliente descrever como seria o mundo ideal, o cenário perfeito com o problema resolvido. No fim, é o cliente que argumenta a favor da solução. É brilhante. Bom, o diagnóstico está feito, a necessidade está clara na mente do cliente. E agora? Como isso se transforma em um contrato? Neil Rackham dá uma dica de ouro. Esqueça a ideia de fechamento. A palavra-chave é outra, muito mais elegante. O caminho até o contrato não é um ataque, é uma construção. É como apresentar as alegações finais num tribunal. A gente desenvolve a necessidade, tira todas as dúvidas, resume os pontos-chave e só então propõe o próximo passo lógico. Seja uma nova reunião, seja a proposta de honorários. E essa diferença é tudo. Fechamento tem uma energia agressiva, de confronto. Já avanço é sobre colaboração, sobre dar um passo adiante juntos. Para a advocacia, que vive de confiança e relacionamento de longo prazo, nem tem o que discutir, certo? É claro que não existe fórmula mágica. E o artigo do André Medeiros é muito honesto nisso. Ele deixa claro que aplicar o SPIN no direito requer uma sensibilidade, uma adaptação, não é para qualquer um. Veja só, não é só decorar o SPN. É preciso uma dança, um equilíbrio fino entre investigar e aconselhar, sempre com a ética como guia e com uma gestão de expectativas muito transparente. Usar essa ferramenta sem ter essa consciência pode fazer mais mal do que bem. Fica aí uma reflexão importante. Como é que se aprofunda nas consequências de um problema, digamos tributário, sem fazer o cliente se sentir numa armadilha, revelando dados estratégicos antes da hora? É esse tipo de calibragem que separa os profissionais dos amadores. No final das contas, o que o código SPIN traz para a advocacia é um caminho para desenvolver negócios de uma forma inteligente que respeita a inteligência de todo mundo na mesa, tanto do advogado quanto, principalmente, do cliente.
Essa análise do Medeiros, baseado no Hakan, nos reconecta com uma verdade básica da profissão. A persuasão mais poderosa não vem da força, da insistência. Ela nasce de um raciocínio lógico, bem construído, em conjunto. E essa é, talvez, a grande lição deste Deep Dive. O papel do advogado não é o de convencer alguém a contratar um serviço. É o de conduzir essa pessoa, com elegância e técnica, por um caminho de descoberta até a conclusão inevitável de que ela precisa de ajuda e que o profissional certo está bem ali, na frente dela. Valeu pela companhia